Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto, tudo tranquilo com vocês? Então beleza, vamos trabalhar hoje, dar sequência ao nosso estudo de probabilidade. Hoje nós vamos analisar quando que um evento ele é possível, né? Quando que um evento é impossível e quando que um evento é determinado, ou seja, quando ele vai realmente acontecer, ok? Então presta atenção aqui no que a gente vai falar nessa situação aqui. Então vamos lá. Primeiro, o que seria um evento certo, né? Por exemplo, vamos supor que eu pego aqui, eu tenho os números de um dado, né? Então eu tenho lá o número 1, deixa eu só fazendo uma cor aqui que se enxergue melhor. Eu tenho lá a face com o número 1, a face com o número 2, a face com o número 3, a face com o número 4, a face com o número 5 e o número 6, né? Nós sabemos que o dado ele é um cubo, né? Um hexaedro, e ele tem lá 6 faces. Cada face representa um número, né? Toda vez que eu jogo um dado e esse dado ele não tem nenhuma tendência a um número maior ou a dar um número sempre, né? Pode ser o que a gente chama de um dado viciado, ou seja, um dado que foi trabalhado, né? De uma forma um pouco enganosa ali, para que ele tenda a dar um número com mais probabilidade, né? Na verdade, é que o que acontece? Qualquer número aqui, a probabilidade de ele acontecer é de 1 para 6, né? Então eu tenho 6, o meu espaço amostral, a minha possibilidade é que eu tenho 6 números e a probabilidade de um deles acontecer, né, é de 1 para 6, ok? Agora, por exemplo, se eu chegar para você e disser o seguinte, eu vou jogar um dado, qual a probabilidade de dar um número 7? Entendeu, Paulo? Número 7 não tem. Então, isto é um evento o quê? Impossível. É um evento que não pode acontecer, porque não existe o número 7. Ok? Agora, por exemplo, se eu disser para você o seguinte, eu vou jogar um dado, né? Qual a probabilidade de dar um número? Vamos lá. Um número que seja maior ou igual a 1, né? E menor ou igual a 6. Você vai dizer, nossa, essa é uma probabilidade de 100%. Né? Ou seja, isso é certo que vai acontecer. Porque, lógico, o que acontece aqui? Os prováveis números são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esses são os nossos prováveis números. Se eu digo para você que eu vou jogar um dado e eu vou te perguntar qual é a probabilidade do número ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6, você concorda comigo que este número ele pode ser o 1, porque é maior ou igual a 1, ele pode ser o 2, ele pode ser o 3, ele pode ser o 4, ele pode ser o 5 e ele pode ser o 6. Então, se eu disser para você, olha, eu vou jogar um dado e o número que vai cair é maior ou igual a 1, menor ou igual a 6. Eu te pergunto, qual a probabilidade de eu acertar essa situação? É uma probabilidade de 100%. Então esse é um evento certo, vai acontecer, né? Um outro exemplo para você. Por exemplo, eu tenho lá 4 amigos. Esses amigos, o nome deles são Paulo, Pedro, aí Patrícia, vamos supor aí 3 amigos, né? Para ficar mais fácil o nosso raciocínio, 3 amigos, Paulo, Pedro e Patrícia. Aí eu chego para você e digo o seguinte, qual a probabilidade de eu escolher ao acaso um desses amigos que o nome comece com a letra P? Veja, eu não vou errar, né? Porque se eu escolher o Paulo, começa com a letra P. Se eu escolher o Pedro, começa com a letra P. Se eu escolher a Patrícia, também começa com a letra P. Então, isto é um evento certo, né? Veja, o evento ele pode ser um evento certo, ou seja, a chance de acontecer esse evento é de 100%, então eu não vou errar, né? É um evento certo, ou isso pode ser um evento provável,
Ou seja, provavelmente vai acontecer. Existe uma probabilidade para isso. Ou pode ser um evento impossível, ou seja, ele não vai acontecer. Então, quando nós trabalhamos com probabilidade, e aí é uma hora importante, uma hora que você tem que prestar bem atenção, nós podemos ter uma situação possível, né, pode acontecer ou não, nós podemos ter uma situação certa, ou seja, vai acontecer, né? Quando a gente fala em probabilidade, a gente diz que seria uma chance de 100% de acontecer. Ou pode ser uma coisa impossível, ou seja, não vai acontecer, né? Por exemplo, no começo da aula, nós falamos uma situação impossível. O que seria uma situação impossível? Eu tenho aqui os números do lançamento de um dado, né? Eu vou jogar um dado ali e eu pergunto para você, qual a probabilidade de dar o número 7? Isto é um evento impossível, não vai acontecer. Não existe a probabilidade desse evento acontecer. Por quê? Porque não existe o número 7 no dado, né? Então, impossível. Quando é impossível, qual é a minha chance de acertar? 0. Minha chance é de 0%. Eu não tenho chance de acertar. Então, se eu falar assim, ó, eu vou jogar um dado e vai dar o número 7, eu posso jogar esse dado 100 vezes. Em nenhuma dessas situações vai acontecer de dar o número 7. Então, a probabilidade é 0. Agora, se eu chegar para você e disser o seguinte, eu vou jogar um dado, qual a probabilidade do número que vai cair ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 6? Veja, todos os números prováveis, né, o universo de probabilidades, estão entre 1 e 6. Então, qualquer face que venha para cima, ou seja, qualquer face que eu jogar o dado e aparecer ali o número, ele vai estar dentro disso que eu falei, dentro desse evento que eu programei. Ou seja, vai ser um número maior ou igual a 1, né? Por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante, e vai ser um número menor ou igual a 6. Então, este é um evento certo. Significa o quê? Eu não vou errar, né? Então, existe o evento impossível, que é aquele que a probabilidade é 0. Existe o evento certo, que é aquele que a probabilidade é de quanto? 100%. Eu não vou errar. E entre um evento certo, com probabilidade de 100%, e um evento impossível, existe aquele evento que ele é possível. Então, aí é uma situação importante, pessoal. Quando a gente lida com probabilidade, quando eu pergunto para você qual a probabilidade de chover, é porque eu considero que chover pode ser um evento possível, né? Só que a gente sabe que não dá para prever, eu não posso chegar a dizer assim, ó, é certo que vai chover, ok? Ou eu posso dizer para você, é impossível que vai chover. Até porque na dinâmica do tempo, isso pode mudar, né? Lógico que quando se faz uma análise do contexto de clima, né, existem vários fatores que puxam essa probabilidade para cima, né? Por exemplo, a umidade do ar, né, características da região, outros fatores que determinam, né? Por exemplo, o meteorologista ele faz uma visão via satélite, ele tem lá uma visão do ambiente, do macroambiente via satélite, então ele pode, naquela região, pode ser que esteja, né, sol e não tenha nenhuma possibilidade de chuva, mas ele sabe que está vindo uma frente fria, essa frente fria vai se encontrar lá, por exemplo, com uma massa de ar quente, e aí isso aumenta a probabilidade de chuva, né? Agora, ele também não pode dizer para você, olha, vai chover sim, né? Nós já vimos situações, por exemplo, talvez você, quando foi viajar com família, né, alguma coisa, ia para a praia, ou ia para o campo, ou ia para uma região lá, né, tem piscina, você estava preocupado se ia chover ou não. Aí você vai lá, abre lá os sites que tem lá as previsões meteorológicas, e está escrito lá, 0% de chuva, né? Aí vocês saem de casa, vão lá e no meio do caminho estão indo para lá, para a praia, ou para a piscina, ou para o campo, de repente a situação muda, né? Então, quando existe uma dinâmica envolvida, existe uma possibilidade da probabilidade de algo acontecer mudar, né? Por exemplo, existem
quando você tem lá uma doença, vamos supor, lá uma gripe, né, uma gripe viral, vai pegar uma gripe lá em função de um vírus, ok? Existe uma probabilidade de você pegar essa gripe, por quê? Porque grande parte da população está com o vírus, né? Agora, lógico que você pode aumentar essa probabilidade, né, ou seja, se expondo a fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco que envolvem isso? Está no ambiente fechado, né? Está na presença de pessoas que estão, né, com a gripe, não ter as higienes necessárias, lavar a mão, né, todos os fatores. Aí você aumenta a probabilidade. Agora, se você tomar os devidos cuidados, né, não ficar em ambiente fechado, evitar contato quando as pessoas estão gripadas, ter todos os procedimentos de higiene, a probabilidade diminui, né? Então, existem probabilidades que podem mudar de chance para maior e para menor em função de mudanças de comportamento. Mas existem probabilidades que não, que elas têm um valor fixo ali. Por exemplo, quando eu lanço um dado, né? Chego ali e jogo um dado. Qual a probabilidade de dar um desses 6 números? A probabilidade para cada um é a mesma, né? Por exemplo, o que você acharia se uma pessoa jogasse um dado e ela fosse dizendo assim, vai dar o número 3, cai o 3. Aí ela joga de novo, cai o 3. Aí ela joga de novo, não cai o 3, mas numa próxima situação cai o 3 de novo. Você vai começar a desconfiar que aquele dado tem alguma característica física, né, alguma mudança ali no tamanho da face, ou um deslocamento de peso para uma determinada região, né, que vai fazer com que o 3 aconteça mais, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa quer avaliar se um dado ele não é viciado, esse termo viciado é usado, né, quando um dado ele tende a dar aquele número com maior probabilidade. Então aí acende um alerta, né? Você está jogando lá aqueles jogos de tabuleiro e você começa a perceber que o dado que seu colega usa, toda vez que ele joga, dá o número 6. E, né, dar o 6 é uma vantagem ali para o jogo. Então, aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada naquele dado. E aí como é que eu poderia fazer um teste, né? Aí vem uma situação importante. Eu poderia montar uma tabela, né? Eu colocaria nessa tabela a seguinte situação. Vamos pensar aqui. Eu colocaria nessa tabela aqui a seguinte situação. Eu colocaria lá o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, né? Ou seja, cada face de um dado representado pelo número ali que aquela face representa. Aí eu poderia chamar aqui de lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3, lançamento 4 e assim por diante, né? E aí o que vai acontecer? Eu jogo lá o dado, lançamento 1 deu 2. Eu vou lá na minha tabelinha, marco 2. Jogo o dado de novo, lançamento 2 deu 3. Eu vou lá na minha tabelinha e marco 3. E assim por diante, né? Lançamento 3 deu lá, por exemplo, 2 de novo. Nossa, isso pode acontecer, né? Por exemplo, seria uma situação muito inusitada, né? A probabilidade disso acontecer é mínima, de eu lançar esse dado 6 vezes e dar o mesmo número. Só que aí já começaria, como a probabilidade disso é muito improvável, significa que algo estranho está acontecendo. Então, quanto mais vezes eu lançar esse dado e for anotando, maior o meu espaço de análise, né? O que é esse espaço de análise? É onde eu vou olhar para ver o que está acontecendo com os lançamentos. E aí eu vou começar a analisar os resultados disso. E se eu perceber, por exemplo, mas assim, tem um detalhe importante, o que vai me dar uma certeza do que eu estou analisando é uma quantidade grande de lançamentos, né? Ou seja, eu ter uma quantidade grande de lançamentos, quanto maior a quantidade de lançamentos,
maior a possibilidade de análise que eu tenho. Essa quantidade grande de lançamentos, mais tarde, né, porque o estudo da probabilidade, ele continua. Né? Você está aprendendo agora, aí no 6º ano, você vai aprender no 7º, vai usar lá no 9º e vai usar muito no ensino médio. Inclusive, vai usar até em outros fatores. Né? Numa próxima aula, nós vamos até conversar como que a probabilidade é trabalhada em outros universos. Né? Por exemplo, quando você faz uma pesquisa de um produto e assim por diante. Então, a probabilidade, ela entra em vários fatores, em várias situações. Né? Por exemplo, na medicina tem um papel enorme, né? A probabilidade de determinada doença acontecer, a probabilidade de determinado remédio atuar numa determinada doença. Né? Então, é muito importante o estudo da probabilidade. Então, o que acontece aqui? Eu vou lançando esse dado e vou anotando. Né? Se eu tiver, por exemplo, lá 100 lançamentos, o ideal é que mais ou menos ele seja distribuído na mesma quantidade dos números. Então vamos supor o seguinte, eu tenho 6 números, né? De 1 a 6. Vamos supor que eu fiz 120 lançamentos. Então se eu pegar, presta atenção aqui no raciocínio, se eu pegar 120 e dividir por 6, vai dar 20. Né? Então, mais ou menos, se eu fizer 120 lançamentos, mais ou menos, cada número tem que ter aparecido em torno de 20 vezes. Né? Isso, lógico, não vai acontecer. Pode ser que, por exemplo, o número 3 apareça 13 vezes, ou 14 vezes. Né? O número 6 apareça 23 vezes. Isso pode, existe um desvio que pode acontecer. Agora, por exemplo, vamos supor, eu lancei lá, eu fiz 120 lançamentos. Desses 120 lançamentos, o número 4 apareceu 40 vezes. Aí, alguma coisa estranha tem, né? Porque a média seria em torno de 20. Agora, se esse número 4 apareceu mais, né? Ou seja, 40 vezes seria mais ou menos, seria 1/3 de 120, significa que existe para esse número 4, né, com lançamentos aleatórios, né, ou seja, o que é um lançamento aleatório? É um lançamento em que eu jogo dado, né, como eu jogo em todos os lançamentos. Eu não fiz nada de diferente com esse dado. Né? O ideal, por exemplo, é até que eu use a mesma superfície, tudo para evitar uma mudança de superfície em que poderia, em função de outros fatores ali, determinar um lançamento diferente. Né? Então, se eu lancei as 120 vezes, da mesma maneira, o mesmo dado, e o número 4 apareceu 40, 50 vezes, aí alguma coisa errada tem. Ou seja, significa que quando se fabricou esse dado, não se cuidou, por exemplo, para que todas as faces fossem iguais. Ou, tendenciosamente, o que é tendenciosamente? Alguém fez de propósito para que desse o número 4. Ok? Então, quando a gente estuda a probabilidade e aumenta a análise, ou seja, eu aumento o que a gente chama de espaço amostral, eu consigo enxergar melhor a situação. Né? Por exemplo, lá no prédio onde você mora ou no bairro onde você mora, ok? Vamos fazer uma pesquisa sobre vamos lá instalar uma churrascaria. Alguém quer instalar no bairro que você mora uma churrascaria. Aí essa pessoa está na dúvida se naquela região existem pessoas que não comem carne, né? Ou seja, pessoas que são veganas, por exemplo, não comem nenhum tipo de derivado de animal, ok? Veja, ela pode correr esse risco, né? Vamos supor que na região que você mora, já propositalmente é uma comunidade de pessoas veganas que não comem carne. Aí você instalar uma churrascaria nessa região, a chance de você ter clientes é menor. Você vai ter que contar com clientes que vêm de outra região para, né, se alimentarem na churrascaria. Mas isso se você souber que a região é uma região onde moram pessoas veganas. Agora, por exemplo, você não sabe, aí você vai à rua e vai entrevistar as pessoas que passam. Aí você entrevista 3 pessoas, né? 3 pessoas passando, olha, você come carne? A pessoa diz, não, eu sou vegana.
Passa uma outra pessoa e diz, ó, você come carne? A pessoa diz, não, eu sou vegana, né? E passa uma terceira pessoa e pergunta, você come carne? A pessoa diz, não, eu sou vegana. Agora veja uma coisa, olha que coincidência que aconteceu aí. Na verdade, essas 3 pessoas são as poucas pessoas daquela região que não comem carne. E aí você, por ter entrevistado 3 pessoas, e as 3 disseram que não comem carne, você acabou pensando o seguinte, olha, eu não vou fazer a churrascaria porque ninguém come carne. Qual foi o erro aí? Eu entrevistei um grupo pequeno de pessoas, 3 pessoas, para um universo grande naquela região. Significa que a opinião dessas 3 pessoas não reflete a opinião de todo o grupo, né? Por isso que quando eu quero saber qual a probabilidade de determinada situação acontecer, quanto maior for o meu espaço de análise, maior a chance de eu fazer uma análise perfeita, ok? Maior a chance de eu entender esse contexto. Então, isso é muito importante e é isso que nós vamos carregar para as nossas próximas aulas, ok? Pessoal, então foi um prazer estar com vocês nessa aula de probabilidade, a gente vai dar sequência a esse assunto. Um abraço, até o nosso próximo encontro.